Fala galera, tudo certo? Vamos a mais um vídeo e o papo de hoje vai ser um papo bem rápido, mas eu quero introduzir esse assunto antes de a gente começar o assunto principal, que já foi pedido alguns dias atrás para fazer uma live, seja pelo Instagram ou aqui pelo YouTube, para trazer para vocês como melhorar, né, o nosso 5K, como melhorar o nosso 10K, como que a gente pode evoluir na questão de velocidade, sair do 28 para o 25, sair do 50 para o 44, 45 minutos, né, gente? E como é que a gente pode dar sequência no processo de treinamento, quais são as estratégias que a gente deve adotar, como é que a gente deve se comportar ao longo de uma semana, antes de um treino mais forte, antes de um treino mais leve, pós-treino mais forte, após um treino mais leve, alimentação, hidratação, sono, tudo isso a gente vai abordar no próximo vídeo, mas primeiramente a gente volta para cá, vai bater um papo sobre... Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esse troço meio estranho aqui que eu desenhei para vocês? Pois é, quando eu faço uma palestra, como eu fiz ano passado algumas palestras para algumas empresas, o desenho é um pouco mais bonito, né? Mas quando a gente desenha na mão, ele não ficou tão bom quanto o design original e que a gente vê no computador ou na tela do retroprojetor. Mas enfim, isso aqui é só para destacar os 5 pontos que eu quero conversar com vocês, que para mim faz muito sentido. Depois de inúmeros livros, centenas de horas de podcast, depois de muita aplicação na prática durante a minha vida, na época que eu era atleta profissional, minha curta carreira de atleta profissional, meu início de carreira como empresário, que construiu um grupo de corrida, né, e depois foi aumentando para uma assessoria esportiva e tudo mais. Meus objetivos em participar do Mundial do Ironman do Havaí, meu objetivo de dar a volta ao mundo, né, meu e da Carla, no caso. Como é que a gente arruma nosso contexto e organiza a nossa vida de forma que a gente consiga atingir nossos objetivos? Não tem como a gente conseguir atingir nossos objetivos, eu estou falando de sonhos, né? Grandes objetivos, se não for de uma maneira sistematizada. Se deixar ao acaso, as coisas acontecem, mas normalmente as coisas grandes elas não acontecem por acaso. Elas acontecem de alguma maneira, mas talvez não na plenitude que elas deveriam acontecer. Então talvez eu e a Carla a gente poderia viajar, por exemplo, ao redor do mundo ao longo da nossa vida, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, viajar bastante, mas dificilmente a gente conseguiria fazer a volta ao mundo se a gente não sentasse a bunda na cadeira e não planejasse esmiuçadamente roteiro, dinheiro, vistos, regras, enfim, galera, uma infinidade de coisa, né, para conseguir em 2 anos a gente estar lá. Dificilmente eu conseguiria minha vaga para Kona em 2018 se lá em 2017 eu não tivesse feito um plano de treinamento, não tivesse passado por N situações que tivessem me deixado focado, compenetrado, para que lá na hora da prova, onde eu quase desisti da prova, eu continuasse e passasse o segundo colocado e tirasse a vaga dele, né? Porque esse cara perdeu a vaga para o Mundial do Ironman do Havaí. Então, assim, as coisas, como eu falei, as coisas grandes, os sonhos, nossos sonhos grandes, né? Objetivos grandes, desculpa. Os nossos objetivos grandes, nossos sonhos, eles não acontecem por um acaso, né? Acontecem coisas boas nas nossas vidas e às vezes a gente acha que as coisas estão indo bem, mas qual que é o seu sonho? O que você realmente quer realizar? Então aqui, quando eu falo sobre melhorar a corrida, eu estou falando exatamente sobre este sonho seu, né, que está atrelado à corrida. Se você quer melhorar o seu 10 mil, ou seu 5 mil, ou seu 10 quilômetros, 5 quilômetros, né, depende de como cada um trata aí, o que você tem que fazer para melhorar isso aí? Eu não podia falar sobre isso se eu não usasse a minha roda do sucesso, meus 5 pilares que eu falo que é a minha roda do sucesso, aonde eu sempre trato de uma forma individual cada pontinho, que eu já vou preencher o nome de cada um deles aqui, só para não fazer um breve suspense para vocês, e depois a gente poder falar um pouquinho mais sobre cada um deles e como eles se relacionam, para que na sequência a gente possa fazer um outro vídeo falando sobre treinamento, sobre corrida e como relacionar esses pontos individualmente, mas também de forma integrada, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá bom? Então, bom, galera, como vocês sabem, né, eu fui triatleta profissional há muito tempo atrás, entre os anos aí de 2009, 2010 até mais ou menos 2016, até 2014, 15 por aí, onde eu competi ainda algumas provas como profissional. Em 2016 eu acabei optando, depois de um
uma imersão que eu fiz num curso. Eu optei por largar de vez aquele status de atleta profissional, porque isso não fazia mais parte da minha vida. Eu nem estava sendo atleta profissional e eu nem estava sendo também empresário, cuidando da minha vida como eu deveria estar cuidando, né? Então acabava que uma coisa atrapalhava a outra. Mas nessa curta jornada de tempo eu tive algumas boas experiências, né? Fiz bastante coisa, competi bastante, fui 5 vezes campeão brasileiro de sprint triathlon, fui campeão de aquatlon, fui campeão de duatlon, isso na categoria sub-23, que é uma categoria de elite, mas da galera que tem menos de 23 anos, né? 23 anos. Isso aí foi no ano de 2012, 2011, 2012. E 2013 foi o aquatlon, se não me falha a memória, tá? E fiz várias provas, meio Ironman, as provas do Challenge, entre outras tantas provas de corrida de rua, né? Corrida de aventura, corrida de montanha. Fiz um pouco de tudo nesse período aí, entre 2007 e até hoje, né? Mas o período em que eu mais treinei ali foi entre 2009 e, mais precisamente, eu entrei de cabeça entre 2011 ali, até mais ou menos 2014, onde eu realmente falei, 2014, 2015, eu falei, não dá mais, não dá mais. Eu sou obrigado, estou estudando 2 períodos, eu estou trabalhando, o treinamento está ficando como dá, dormia pouco, treinava muito, trabalhava um monte, e desorganizado, né? Tava aprendendo na prática, tava me formando, loucura, galera. Foi um período louco realmente, 2015. E aí, 2016 eu fui obrigado a botar um ponto, né? Um ponto final no estudo e organizar a vida. Então hoje sou aqui atleta amador, treino ainda de forma séria, muitas vezes focado em alguns períodos. Outros períodos eu estou mais tranquilo, que é o caso dessa semana, que eu competi meia maratona final de semana, então essa semana eu estou mais light. Bom, uma coisa que sempre me norteou muito foi esses pontos. No primeiro momento, talvez eu nunca imaginei que esses 5 pontos pudessem fazer algum sentido, mas ao longo do tempo a gente ia traçando algumas estratégias, ao longo do tempo eu ia lendo alguns livros, ao longo do tempo e da nossa viagem de volta ao mundo eu fui ouvindo alguns podcasts e eu falei, cara, tem uma semelhança entre isso e aquilo lá, o que faz sentido para mim? Né? Para mim, esses 5 pontos, né? Vou até botar aqui, 5, certo? Para você entender certinho. Esses 5 pontos, esses 5 pilares que eu falo do pilares do sucesso, é uma coisa muito simples, não é nada de coach, nada de vendedor, mas de certa forma as pessoas às vezes menosprezam isso e deixam a vida nos levar, e muitas vezes a gente vive uma vida mediana, o que é muito bom, né? Mas às vezes a gente pode viver uma vida acima. E não é me gabar, mas eu já fiz algumas coisas que provavelmente muitas pessoas não fizeram, né? Ironman. Eu sei que muita gente no meu meio já fez Ironman, mas a grande parte da população nunca fez o Ironman, né? Eu mandei hoje para os amigos meus, eu mandei esse dia, semana passada para uns amigos meus, uns fazem, outros não fazem triatlon, né? Mas eu falei, é mais fácil, estudos que comprovam que é mais fácil você se tornar milionário do que você ter pedalado 180 km num único dia, do que você ter feito uma maratona num único dia, né? E entre outras coisas. Então, se tornar milionário não é algo simples, né? Mas em relação à proporção da população mundial, é mais fácil você ficar milionário do que você fazer uma distância gigante como essa que a gente faz. Então, às vezes o que eu fiz, não é questão de me bajular, mas questão de valorizar aquilo que eu fiz, já é bastante coisa, né? A quantidade de treino que a gente faz, a disciplina que a gente tem, ter dado uma volta ao mundo, né? A gente não vem de família rica, então a gente não tem costas quentes, digamos assim, para conseguir ter facilitado essa nossa empreitada. Foi muito batalhado, foi muito difícil, né, no começo, mas ao mesmo tempo as coisas fluíram. Por quê? Porque desde o começo a gente teve, de alguma maneira, esses 5 pilares muito presentes na nossa vida, né? E aqui eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho disso. Beleza? Vamos lá então. Bom, quando eu faço uma palestra e falo sobre desenvolvimento pessoal, eu conto um pouco da minha história, né? Bem mais esmiuçado que isso. Numa linha coerente, aqui eu estou falando, né? Estou falando sem nenhum raciocínio lógico já pronto para eu ir seguindo, né? A linha, estou realmente fazendo uma introdução. E chega num ponto que eu falo sobre isso. Eu falo sobre a minha participação no esporte, na natação, no triatlon, a assessoria esportiva, o primeiro apartamento, a volta ao mundo, e aqui estamos nós, né? E quais são esses 5 pontos que norteiam aí o nosso desenvolvimento pessoal, que vai facilitar que a gente chegue nos nossos objetivos com mais facilidade? E aí, né, chegar um determinado momento na palestra que a gente vai falar sobre, primeiramente, desejo, né?
o desejo, que é super importante, a gente ter um desejo já previamente definido e saber realmente o que a gente quer. E eu não estou falando aqui de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma vida confortável, porque isso eu acredito que faz parte para quase todo mundo quer isso. Estou falando de algo mais, né? Você quer fazer o Mundial do Havaí? Beleza, como é que faz para ir para o Mundial do Havaí? Porque isso não é para todo mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas para fazer o Mundial do Havaí do Ironman, você tem que conquistar na sua categoria em alguma prova de Ironman ao redor do mundo, né? E tem que comprar também a vaga. Tem muita gente que fala assim, mas como amador tem muito profissional, amigo meu, que fala, aí como amador é fácil. Eu falei, então vai com o amador, vai lá competir com o amador, vai correr o risco de furar um pneu durante a prova, e quando acabar a prova, compra a inscrição, porque tem que comprar a inscrição que custa entre 4 e 5 mil reais, a inscrição eu já acho que custa um pouco mais, tem que pagar a viagem para o Havaí, tem que ter passaporte, tem que ter o visto, mas é fácil, vai lá e paga, vai lá e tem que fazer. Então quando a gente vê fazer o Ironman do Havaí, não é só querer fazer o Ironman do Havaí, né? Não é só fazer o Ironman, é pagar uma prova de Ironman, dar tudo certo naquele dia, conquistar a vaga, comprar a vaga e treinar para o Havaí e ir para o Havaí, né? São coisas bem difíceis, então assim, a gente começa a funilar, e quando a gente vê, não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue desenvolver tudo isso de uma maneira que facilite a ida para o Havaí, né? Enfim, a volta ao mundo é a mesma coisa, né? Muita gente pode viajar, mas se permitir estar um ano e um mês viajando, né, é uma coisa muito nossa, né? A gente queria talvez fazer um pouco mais, um pouco menos, a gente teve nosso jeito de viajar, foi o nosso desejo, né? Isso fazia sentido para nós, talvez não faça para você, né? E N outras coisas, N outras coisas. Então, se o seu objetivo, aqui vamos falar sobre corrida, né? Mas se o seu objetivo é correr uns 5 mil, é fazer uma maratona um dia, é esse o desejo que tem que falar mais alto, né? Porque é a partir disso aí que a gente vai ter, como eu posso falar para vocês, uma base, uma estrutura de onde a gente vai partir, né? A pedra fundamental aí, onde é que a gente vai sair, vai ser esse desejo, tá bom? Segundo ponto, tá? Eu estou usando só como suporte aqui a tela que diz aí a questão dos 5 pontos para não escrever errado, né? A ordem. A consciência, tá, galera? Porque senão acaba que aqui o meu TDAH ele vai fugindo quando eu vejo eu tô longe, tá? Consciência. Beleza? Segundo ponto, super importante, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da consciência para vocês. O que eu penso sobre essa questão da consciência, porque também, né, todos esses pontos são importantes, mas também é um ponto super importante, porque sem ele a gente não vai conseguir partir para o próximo ponto, que é o planejamento, certo? Planejamento. Feito? Sem o planejamento correto, a gente não consegue executar o que a gente tem que executar no dia a dia, a gente não consegue executar o que a gente tem que executar ao longo de um tempo, e ao longo do tempo, se a gente não faz aquilo que tem que ser feito para atingir aquele objetivo, logo a gente não atinge aquele objetivo, né? Então, a gente tem que ter um planejamento para executar aquilo que a gente tem que fazer, então o próximo ponto é a ação, é realmente ter um planejamento coerente, ter uma ação nossa de realizar aquilo que só depende da gente para realizar aquele sonho nosso, né? E se a gente não tiver ação, não adianta ter o desejo, a consciência, o planejamento e pecar aqui. Porque se a gente não fizer isso aqui não sai do lugar, né? E por último, o quinto ponto, eu digo que é a paciência, certo? Eita, faltou. Paciência. Paciência. Beleza? Tá certo aqui? Tá certo aqui. Beleza? Deu um errinho ali, mas tá tudo certo. Então esses seriam os 5 pontos que eu sempre estarei falando aí sobre a questão de atingir os seus objetivos, atingir seus sonhos, né? Para que você, quando pensar em dar uma escorregada, saber se você está escorregando, voltando para trás, ou se você está escorregando, mas está no lugar indo e futuramente indo para frente. Porque muitas vezes no meio do caminho a gente comete alguns erros e foge, né? Foge daquele ponto e quando a gente vê, a gente esqueceu daquele nosso plano, porque o desejo não era muito forte, né? Então é importante a gente saber realmente, começando pelo ponto 1, tá, galera? Pelo desejo, é importante a gente realmente ter muito bem definido qual é o nosso desejo. Esse desejo ele tem que ser forte, ele tem que realmente fazer sentido para você, a ponto de que a sua vida passa a fazer parte daquilo, né? Aquilo faça parte da sua vida, que se aquilo não estiver fazendo parte da sua vida está incompleta. Porque, como eu falei, comprar carro, comprar casa, ter uma vida confortável, todo mundo quer ter isso, né? Nem todo mundo tem essa condição, mas todo mundo quer. Mas o que é o seu desejo principal? Eu quero um dia morar em tal país.
Ah, eu quero um dia fazer a maratona de Berlim, quero correr a maratona de Boston e fazer o meu melhor tempo, quero aprender a falar 2, 3 línguas, quero ter 2 milhões de reais na conta e assim e viver disso e daquilo. Galera, o seu desejo é muito importante. Só que não adianta a gente ter o nosso desejo e a gente não fazer todo esse resto, né? Não saber onde é que a gente está, não agir da maneira coerente, né? Não ter um plano propriamente dito e não ter paciência para passar por esse processo todo, né? Então, esse desejo, ele é realmente nosso ponto. Deixa eu pegar outra caneta aqui. É nosso ponto de partida, tá? É nosso ponto de partida. Certo? E desse ponto de partida a gente tem que saber que não tem volta. A hora que a gente falar agora vai, né? Não tem segredo. Então, quando a gente tem esse ponto de partida bem definido, a gente fala daqui pra frente eu vou agir de uma maneira diferente. Eu vou agir de que maneira? Eu vou fazer de qualquer forma? Eu vou fazer como fulano fez? Mas como que eu estou, né? Aí que traz a consciência, né? Como é que eu estou nesse momento para que a partir daqui eu possa tomar o próximo passo de maneira correta? Eu tenho que dar um passo com a perna mais aberta? Eu tenho que dar um passo curto? Tenho que dar um passo largo? Tenho que dar vários passos? Ou só um passo, né? Então, ter consciência aqui de onde é que nós estamos, como que a gente está nesse momento, é o que vai facilitar a gente fazer um alinhamento de planejamento, né? Então, o segundo ponto, a questão da consciência, tá bom? A consciência está muito atrelado ao nosso momento, tá? Vou botar aqui como momento. Tem outras palavras para resumir isso aqui, mas é o nosso momento. Ok? Como é que a gente está, né? Como é que você está organizado nesse momento para encarar um novo desafio? Como é que está a sua expectativa? Como é que está alinhada essa expectativa? Como é que vai se desenvolver o seu corpo, o seu plano, o seu planejamento, né, ao longo de um tempo? Quais serão as consequências? Quais serão os resultados positivos e negativos das suas escolhas? Como é que você vai se comportar se acontecer isso, se acontecer aquilo? Essa questão da consciência é bom para dar uma equilibrada nas nossas expectativas, né? E com essas expectativas bem alinhadas, vou até botar essa outra palavra aqui também que é super importante. Alinhamento de expectativa. Alinhamento, ponto, expectativa, tá? Expectativa. Botei com X, é com S? Me falhou a memória agora. Foi-se. E eu não vou arrumar o vídeo porque o vídeo está sendo gravado direto, tá? Então, alinhamento de expectativa, certo? Faz com que a gente não tome decisões erradas, faz com que a gente não fique chateado se a gente não atingir um objetivo. Se a gente atingir um pouquinho, evoluir só 10%, mas o objetivo é evoluir 8%, ótimo. Meu objetivo é evoluir 100% em um mês, e você evoluiu 10%, que era para ser realmente evoluído, você deixou de evoluir um gap de 90%. Aí a pessoa fala, putz, eu não evoluí. Mas o objetivo, o natural seria evoluir X, você quis evoluir muito mais, a expectativa está muito elevada. Logo, a gente se decepciona, não tem motivação, né? Mas quando o nosso alinhamento de expectativa está correto, a gente consegue realmente entregar aquilo que a gente pode entregar, a gente fica feliz por atingir esse objetivo e passa ao próximo degrau. Né? Eu vejo uma escada gigante e eu quero dar um salto do primeiro degrau para o 10º, é difícil, mas se eu der um salto do primeiro para o segundo, é possível. Do primeiro para o terceiro, já aperta, né? Primeiro para o segundo, dou um pulinho, opa, consegui, vamos para o próximo. Mais um, deu também, deu para o terceiro. Agora vamos para o quinto, pulei dois degraus. Ótimo, fechou, já consegui pular 2. Agora eu vou tentar dar um pulo de 6 para frente e de repente eu não consigo, né? Dar uma alinhada de novo. Então, alinhamento de expectativa é super importante para ver se a gente vai conseguir ou não atingir um objetivo, em quanto tempo, né, qual que é o prazo, para que a gente não se decepcione no meio do caminho. Porque senão acaba que a gente se decepciona, perde a motivação e não dá sequência no planejamento, né? Não dá sequência no nosso plano. E aí, então, tendo consciência, né, sabendo como é que a gente está nesse momento, alinhamento de expectativa, a gente começa a definir nosso planejamento. O que tem que ser feito? Né? O que vai ser feito durante um período X, Y, Z, né? De treino ou de estratégia para atingir meu objetivo. Então, se eu não tiver um desejo muito forte, bem definido, uma consciência de como que eu estou no momento e alinhar minhas expectativas, eu não vou planejar de maneira coerente meus treinamentos, né? Eu não vou ter uma estratégia coerente com o meu
com a minha atual situação e querendo atingir um determinado ponto. Então é muito fácil de planejar algo errado. E se eu planejar algo errado, eu não vou chegar na ação correta, eu vou ter uma paciência com certeza totalmente desregulada com a minha situação e óbvio que eu não vou atingir meu objetivo, né? Então, planejamento, galera, é uma parte muito importante, tá? Todos eles são importantes, mas o planejamento também é uma parte que, se a gente tiver um plano errado, né, não equilibrado para a gente está indo para o sentido contrário. Então, vai totalmente contra nossos objetivos, certo? Então, o planejamento aqui, o que seria? Galera, quais serão... Deixa eu tomar minha aguinha aqui primeiro, né, para dar aquela hidratada. O que seria aqui o planejamento? Seria realmente, né, vamos dizer aqui, o macro ciclo. Eu vou sair daqui hoje, certo? Daqui, e vou chegar aqui no meu objetivo. Certo? Chegar aqui no meu objetivo, e aqui no meio eu vou ter 5 semanas de treino, né? Vou ter uma provinha aqui na quinta semana, aí vou ter uma semana de folga, aí vou ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para ter uma outra prova, um pouquinho mais forte, fazer um teste, né? Aí eu vou ter uma semana de folga, aí eu vou ter mais 8 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de treinamento, tá? Para chegar ao pico de volume, intensidade, pico, vou dar aqui pico, certo? Picozinho. E aí eu vou ter aqui 2 semanas de folga não, de polimento para chegar no meu objetivo principal, que é fazer uma prova. Então aqui o macro ciclo seria esse período todo, né? Então o meu planejamento ele se constitui em visualizar o macro, mas focar no micro, no semana após semana, né? A nossa rotininha, que eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou ter uma semana, e essa semana ela vai consistir de segunda a domingo. Até domingo, tá? Então, uma semaninha é isso aqui, certo? Depois, 2 semanas, depois 3 semanas, 4 semanas, uma semana, um bloco de treinamento que consiste na primeira prova, né? Isso aqui seria um blocozinho, um bloco, né? E aí depois tem um período aí competitivo, e depois o período específico, até aqui, certo? Então, cada ponto desse, a gente imaginar um macro, né? E depois ir dessecando cada parte dessa, e depois o dia a dia, o bloco, um período, né? Um período, outro período específico, dando a sequência ideal de dia de descanso, dia de treino, né? Quais serão as minhas atitudes nesses momentos, o que eu vou fazer, é o que faz com que a gente tenha sucesso quando a gente precisa planejar de maneira coerente, intencional, né? E de forma de maneira inteligente, já falei inteligente, né? De maneira sábia, para não fazer algum desvio de cálculo e a gente possa aí, de repente, não atingir o objetivo. Tá? Então, o planejamento, galera, esse aqui é o pilar quase que um dos mais importantes, né? Eu diria que seria planejamento, né, e o desejo, tá bom? Porque com o desejo a gente já começa a pensar um pouco na consciência, com esses dois a gente já pensa nisso aqui, agora sem isso aqui, a gente vai só agir de maneira errada e o outro lá de cima a gente vai estar desregulado, descalibrado e aí as coisas não acontecem, tá bom? Então para mim, eu sei que cada um tem seu grau de importância, mas desejo e planejamento para mim são super importantes, tá bom? Mas não adianta a gente ter desejo, não adianta a gente ter consciência, planejamento, se a gente não sair para ação. Hoje mesmo eu estava lavando meu carro e eu ouvi um podcast do JJ com... fugiu o nome da rapaziada, já vou lembrar, mas a Trinca, né? Flávio Augusto e o Flávio Carneiro. Flávio Carneiro? Acho que é isso aí. E eles estavam falando sobre a ação, né? Que a gente deveria sempre ficar 70%, muitas pessoas fazem, né? 70% no planejamento e 30% na ação. E na verdade eles comentam que seria outra coisa, né? A gente deveria ficar 10%, 10, 20, 70, né? A gente deveria focar 70% na ação, né? E esses aqui, de certa forma, na questão de preparação para ir ajustando as nossas ações, e esses 20% para a questão da preparação, de você se
preparar, se munir para aquilo que você vai fazer, mas agir é super importante, né? Então não adianta você fazer todo aqui ter o desejo pronto, ter consciência de quem que você é, o que você tem que fazer, planejar 1 milhão de coisas, planejar a vida inteira, planejar, e isso tudo ser 70%, tá? Isso tudo aqui ser mais que 70%, tá? Errado, certo? A gente precisa agir bastante. Aqui, ó. Certo? Aqui, isso aqui tem que ser 70%. A gente tem que fazer pela gente. Só que, claro, a gente tem que ter essas outras porcentagens dividido cada uma no seu momento, mas se a gente não agir, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, eu acabo sendo um pouco incoerente quando eu falo que isso aqui é super importante, né? Desejo e planejamento. Eu tô falando que a gente tem que ter mais ação, né? Mais 70% aqui. Mas é porque a gente realmente tem que colocar uma energia muito grande na ação depois que essa parte aqui tá definida, né? Então, desejo, consciência e planejamento estão aqui definidos, né? A nossa próxima parte é a ação e a gente tem que realmente agir. Eu não posso agir só um dia na semana e ficar 6 dias da semana em stand-by, aguardando a próxima semana para agir mais uma vez. Eu tenho que agir sempre, né? Eu tenho que agir todo dia, toda hora, toda semana, porque eu estou falando aqui de sonho, eu não estou falando aqui de objetivo que eu falei antes, né? Que é comprar a casa e o carro. Estou falando de coisa grande, coisa que depende realmente de você. Se você não tiver foco, disciplina, né? Se você não passar por um processo longo, você não atinge esse ponto. É sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, o carro, a casa, alguma outra coisa básica que todo mundo, digamos, deveria ter acesso, a gente conquista ao longo do tempo, a gente conquista ao longo dos anos. E se esse for o seu sonho, tá tudo certo. Se esse for o seu desejo, o seu ponto de partida principal da sua vida, ok, né? Eu sei que para muita gente isso é, mas eu sempre, como eu falei antes, eu estou falando sobre sonhos daqueles que não são comuns, aqueles que são comuns para algumas pessoas do seu nicho, do seu meio, que ousam fazer aquilo, né? No caso, o meio da Carla era viajar ao mundo, então faz parte de um nicho de viajantes, né? Eu já quis aprender a falar outra língua, né? Então, para mim, foi um nicho de pessoas que querem aprender a falar outra língua, que é italiano, nem é inglês, né? E aprendemos. Agora, esses dias atrás eu tentei falar alemão, tentei fazer curso de alemão, fiz por uns 2, 3 meses, não encaixou mais na minha rotina, perdi esse negócio. Por quê? Não tive paciência, o desejo não era tão forte, estava muito longe, né? O planejamento não estava legal, não estava fazendo um negócio bacana, a minha ação também não estava muito boa. Logo, a minha paciência ela falou mais alto, não estava com paciência nenhuma, né? Então, logo o alemão caiu por água abaixo. Então, isso é importante a gente entender o que faz sentido pra gente, né? Talvez não é nesse momento, foi o que eu cheguei nessa conclusão, não é nesse momento que eu preciso aprender alemão, não é nesse momento que eu vou me dedicar com a minha ação em 70% aqui da necessidade, né, para atingir o objetivo, para conseguir falar alemão, porque eu não tenho por que falar alemão agora, né? Quem sabe um dia eu me dedique mais. Nesse momento tem outras coisas mais importantes, como fazer esse vídeo para vocês. Então, desde já, dá o like aí, curte esse vídeo, compartilha com alguns amigos que querem falar um pouquinho mais sobre corrida, mas que já fez algum sentido para você, é um pouco disso que eu tô falando, tá bom? Vamos lá! E outra, né? Segue o canal. Eu sei que tem muita gente da Performance aí que está assistindo, muitos amigos que estão vendo, mas não estão seguindo o canal, tá? Então tem que seguir o canal também. E aí, galera, outra parte, não vou dizer que é mais importante, menos importante, mas é fundamental, tá? Mais uma vez eu vou ser aqui um pouco incoerente, falando que uma parte é mais importante que a outra, depois falando que elas têm o mesmo valor, depois falando que elas são diferentes uma da outra. Mas se eu não tiver paciência, eu não percorro o caminho, né, o processo que eu tenho que percorrer. Eu não faço esse período aqui, ó, até aqui. Por quê? Eu vou treinar amanhã, vou treinar semana que vem, né? Treinar semana que vem. Semana que vem, tive um evento, vou treinar outra semana. Já no macro ciclo já não tem mais esse período todo, né? Ele vai ser, era para ter 20 e poucas semanas aqui, ele já tem 18. Então eu já não estou seguindo o planejamento. Minha ação não tá coerente com o meu planejamento. Enfim, logo, se a paciência não for uma virtude sua, você vai errar em algum momento, né? Você não vai conseguir ficar fiel ao seu plano e você vai errar e você vai perder aqui, com certeza, o rumo, tá? Do seu desejo, do seu ponto de partida e do seu ponto de chegada. Aqui eu botei só o ponto de partida, né? Mas o ponto de chegada também é importante. Ponto de chegada. Beleza? Então, galera, ter paciência nesse ponto aqui realmente é ser paciente, tá? A gente conseguir realmente
passar pelo processo sabendo que nem sempre o processo ele é fácil, que nem sempre o processo é algo confortável, nem sempre o processo vai te dar, falar, pô, legal, parabéns aí, dá um carinho, um tapinha nas costas, né, parabéns pelo seu empenho. Não, ele não faz isso aí. O processo vai falar assim, faltam ainda X semanas, faltam ainda X anos para você atingir. Tu quer realmente isso aqui? Tá aqui, ó, se tu tiver paciência, tu vai passar dia após dia, as mesmas 24 horas que você tem, eu também tenho, e se vai demorar 4 anos, serão 4 vezes 365 dias vezes 24 horas. Tudo que tu fizer a cada hora, a cada minuto vai contar para que daqui a 4 anos você atinja o seu objetivo. Ah, tá com preguiça? Beleza, risca aqui o teu desejo, né? Que o teu ponto de chegada não vai ser o teu sonho. Tá bom? Então, esses 5 pontos, eu sempre falo que eles são... Um é mais importante que o outro. Eu falo que um tem um pouco mais de necessidade de cuidado em determinado momento, né? Mas eles são sempre, né, interligados. Tá bom? Vamos piorar aqui esse desenho, né? Vamos lá, sempre interligados. Por que são interligados, galera? Porque se eu não tiver um desejo coerente, né? Se realmente não for importante para mim, como foi o caso de falar alemão que eu falei para vocês, eu não vou ter a consciência de como é que eu estou no momento, o que eu quero, o que eu espero de resultados a curto, médio e longo prazo. Eu não vou ter um planejamento correto, eu não vou ter uma atitude correta, eu não vou ter paciência para aquilo que está acontecendo, logo eu não atingi o meu objetivo. Se eu não tiver consciência correta aqui, por mais que o meu desejo seja muito forte, se eu não tiver consciência, eu já não vou fazer um planejamento ideal. Né? Se eu tiver tudo isso aqui, desejo correto, consciência correta, planejamento correto, e uma ação ruim, né, eu estou colocando em xeque tudo isso que eu fiz, né, tudo isso aqui que está organizadinho, porque a minha ação está me levando para um lugar errado. Eu não estou tendo paciência de acordar, de passar pelos treinos doloridos e longos ou intensos ao longo de um período e quero fazer um único treino mais rápido, eu quero cortar caminho, né? E não existe caminho curto para a realização do seu sonho. Você tem que passar pelo processo que já está previamente pronto, esclarecido, combinado, acordado com você mesmo. E se você quer cortar esse caminho e fazer uma ação burladinha, né, você já não está tendo paciência para passar pelo processo. Algumas coisas a gente consegue acelerar o processo, às vezes as coisas depende do que você está querendo, às vezes vamos dizer que é investimento, né? Vai que você investe numa ação, num fundo que ele dispara e você aumenta o seu patrimônio e, enfim, você consegue adiantar um objetivo de vida de conquistar um certo dinheiro num determinado prazo de tempo antes do período que você queria, isso pode acontecer. Mas como a gente está falando de treino, de corrida, de triatlon, a gente não consegue fazer com que essa roda gire mais rápido, porque ele realmente tem um processo a ser passado, né? Eu comecei a fazer triatlo hoje e fiz meu primeiro Ironman e fiz perto de 7 horas, né? Mas eu queria que fosse 5. Galera, não dá. Não dá. Para fazer 5 horas o cara tem que treinar pra caramba, tá? Tem gente que faz hoje, que começou a treinar, que começou há pouco tempo, mas esse cara já tinha facilidade com corrida, já corria muito bem, ou já nadava muito bem, já foi um atleta na infância. Isso facilita que essa pessoa tenha uma predisposição de se desenvolver mais rápido, né? Mas se a gente não passar pelo processo normal, né, que é se desenvolver o nosso corpo, tô falando aqui de corrida mais uma vez, né, galera? A gente vai ou se machucar ou a gente vai se frustrar, tá? Mas a gente tem um mínimo aí que é treinamento, dar consistência, vai se cansar, vai doer, vai falhar no treino, mas ao longo de um período a gente vai construindo algo. E durante essa construção a gente vai atingindo nosso objetivo. Né? Agora, não é um treino, uma pista, não é um dia que eu vou descansar mais ou menos, né? Que eu vou dar um salto gigante de performance da noite para o dia, tá? Então, do dia para a noite, tá bom? Então, são pontos que a gente precisa olhar com carinho e entender que se eu não tivesse se eu não executar isso aqui corretamente, né? Se eu não tiver esse desejo bem definido, se eu não tiver uma consciência realmente do que eu tenho que fazer, se eu não tiver uma consciência de como é que eu estou, né? Eu não vou conseguir planejar de maneira adequada, eu não vou conseguir entregar para o meu técnico esses 2 pontos, ele não vai conseguir absorver e colocar isso no papel de maneira coerente. Logo, as minhas ações serão errôneas, né? Não vão estar alinhadas com o que eu quero. E logo, provavelmente os meus resultados não vão surgir, logo eu estarei impaciente, logo
eu não vou conseguir atingir o objetivo. Tá? Então ele é um ciclo, é uma roda, né, que ela gira, e aqui é uma engrenagem. No primeiro momento você quer ser uma engrenagem, tá? É uma engrenagem que, se faltar uma peça, vai dar problema na Kombi, tá? Não vai funcionar. Então, quando eu falo desses 5 pontos, né, 5 pilares do sucesso, eu sempre costumo falar e dar exemplos de tudo que a gente fez, né? Então, por exemplo, desejo. Eu e a Carla, nós decidimos dar a volta ao mundo, e um dia a gente falou assim, vamos... a gente já fez de motorhome, tá, galera? Vamos lá comprar um motorhome, vamos lá ver qual que é o do motorhome, vamos entrar numa Mercedes, vamos sentir. Chegamos lá, 215 mil reais. Olhei pra Carla e falei, pô, a gente tem esse dinheiro? Não, não tem esse dinheiro, vamos ter que vender o apartamento para comprar um motorhome. Com a outra parte do apartamento a gente vai construir um motorhome. E aí, com o que sobrar, que não vai ser muito, nós vamos viajar. Vai ser dinheiro suficiente? Não ia, tá? Então, e outra, fez sentido pra gente? Não fez, a gente não se sentiu tão à vontade. A gente poderia ter vendido nosso carro, nossos 2 carros, e ter construído um motorhome e ter viajado por 1 ano até mais. Aconteceu que a gente não fez sentido para nós aqui, né? A gente teve consciência de que não era o momento, né? Que as nossas expectativas não seriam alinhadas com nossa situação. A gente não sentiu a vontade de ter que comprar uma casa móvel de 215 mil reais, ter que arrumar ela, passar um perrengue do caramba, para ter que se jogar no mundo, né? E fazer uma volta que a gente não queria mais fazer. A gente mudou nossa rota. Logo eu falei para ela, ó, vamos fazer então nossa viagem de mochila. No mesmo dia, voltando para casa, no meio da BR parada, eu falei para ela assim, e aí, brilhou o olho? Eu falei, ela, mais ou menos. Então vamos fazer de mochilão, porque com o dinheiro do motorhome a gente viaja o mundo. E acabou, né? Se estragar o motor da Mercedes no meio do caminho, a gente já não vai ter dinheiro para isso. Então, a gente teve consciência de que a gente queria dar uma volta ao mundo, era um sonho nosso que a gente sempre falava brincando. Então a gente decidiu realmente focar nisso. E fazia muito mais sentido. Então a gente começou a planejar. Tá, quando que vai ser? Daqui a 2 anos. Mais ou menos quando? Mais ou menos assim, agosto, setembro. Setembro, mas tem que ser final de setembro por causa disso, daquilo. Tá bom, então no dia 26 de setembro de 2022 a gente vai viajar o mundo. E aí a gente fez um planejamento de trás para frente, aonde 1 mês antes nós tínhamos que estar com o apartamento vendido, 2 meses antes nós tínhamos que fazer isso, 3 meses antes fazer aquilo, 4 meses antes, 5 meses antes, 12 meses antes, 24 meses antes era o ponto de partida, né? E aí com isso a gente conseguiu fazer todo um planejamento. A gente teve uma ação do qual a gente não comprou mais roupa, a gente teve uma ação do qual a gente não trocou de carro, a gente teve uma ação do qual a gente começou a guardar dinheiro, né? A gente começou a estudar o que a gente precisava fazer. Nesse meio tempo veio a questão da cidadania italiana, que foi um outro perrengue, né? Então a gente foi agindo de maneira, dentro do nosso cronograma, acertando tudo o que a gente precisava fazer no nosso planejamento, e foi uma paciência de 2 anos. No primeiro momento, quando a gente falou, vamos chutar a bola para frente, parece que não mudou nada, nem no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem daqui a pouco passou 6 meses. Eu falei, opa, agora não é mais 2 anos, é 1 ano e meio. Aí passou o sétimo, o oitavo, o nono, daqui a pouco bateu 1 ano. Eu falei, putz, daqui a 1 ano a gente viaja, né? E as coisas começaram a se formar. E quando a gente chegou na hora final, né, nos últimos 3, 4 meses, a gente só foi acertando aí ponto por ponto, dando check certinho, check, check, check. E a gente conseguiu atingir nossos objetivos dentro do nosso prazo. E a gente conseguiu entregar o nosso sonho da volta ao mundo dentro do dia 26 de setembro de 2022. E voltamos um pouco antes. Decidimos voltar um pouco antes porque a gente também teve consciência de que já bastava, né? A gente até pensou em talvez ir para a Europa de novo, mas aí tinha o risco de a gente ir para a Europa e não voltar. Então a gente decidiu voltar para o Brasil porque o nosso plano era isso aqui, né? E, enfim, isso que eu estou falando para vocês é para tentar mostrar para vocês que nada acontece por acaso, né? Um sonho grande, realmente grande, um sonho mesmo, ele demanda um tempo, ele demanda um processo. A gente tem que passar por ele ao longo do tempo, e a gente tem que saber certinho cada etapa para conseguir estar alinhado, porque senão, galera, ao longo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente se perde, tá? A nossa viagem de volta ao mundo foi um troço que demorou muito tempo, muito, muito tempo. Estar na Itália parece que passou 3 anos, né? Estar na Itália, viajar para tudo aquilo, ir para a Ásia, voltar para o Brasil foi 1 ano e 1 mês, parece que foi uns 5, tá bom? Para nós que estávamos lá. Já passou mais de 1 ano e meio que nós estamos no Brasil, assim, ó, num piscar de olhos.
E aí a reflexão fica aqui, porque se a gente não começa a prestar atenção no que a gente faz e coloca como nossos objetivos esses sonhos básicos que eu falei antes para vocês, medianos que eu falei para vocês, que todo mundo acata, os nossos sonhos principais das nossas vidas, eles vão ficando para trás. A gente vai esquecendo de realizar e o tempo passa, galera, voando, 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 voando. E quando a gente vê, não tem mais tempo de fazer uma viagem de volta ao mundo a pé, eu e a Carla, porque daqui a pouco vai que tem um filho, né? Daqui a pouco os pais estão mais velhos. Daqui a pouco a gente está velho, né? Então isso tinha que ser entregue agora. O motorhome pode vir depois, né? E morar fora pode ser depois, mas fazer isso aqui tinha que ser feito naquele momento. Então, para vocês que querem fazer uma corrida de 5 mil, meu primeiro 5 mil, meu RP de 5 mil, meu primeiro 10 mil, meu primeiro 21, meu primeiro 42 e todas as possibilidades que tem esse meio tempo, isso tem que fazer muito sentido para vocês, para que vocês tenham que realizar isso agora. Vocês podem se manter treinando ao longo de um período, não ter nenhum grande objetivo, mas quando você falar assim, não, eu quero bater meu RP, eu quero fazer minha melhor prova, eu quero aumentar a distância, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu ponto de partida? Qual que é o meu ponto de chegada? Como é que está a minha consciência nesse momento? Como é que estão minhas expectativas? Qual que vai ser o meu planejamento? Como é que vai ser minha atitude, né? Minha ação? E eu vou ter paciência de passar por esse processo? Se tudo isso aí for sim, tudo isso aí estiver alinhado, tudo isso aí estiver certo, galera, toca o barco que só vai. Né? E no que a gente puder ajudar vocês para realizar esse sonho de vocês, com certeza a gente vai fazer. Beleza? Então é isso. Eu acho que... Deixa eu só tomar mais um golinho de água aqui. Eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu queria falar sobre os 5 pontos, dos 5 pilares, né, de sucesso, que eu sempre abordo, sempre comento. E parece às vezes balela, mas o óbvio, né, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, porque o que eu mais vejo no mundo inteiro é pessoas arrependidas de não terem feito aquilo que queriam, ter passado o tempo e às vezes não fazer mais sentido para elas, né? Talvez se eu e a Carla tivéssemos viajado em 2022, talvez esse ano não faria mais sentido, né, por algum motivo. Então a gente tem que seguir nossos sonhos, porque senão daqui a pouco muda, e daqui a pouco esse sonho não faz mais sentido, mas lá atrás fazia, naquele momento fazia. Talvez hoje não faça mais, né? Talvez hoje, para mim e para Carla, não faça mais sentido viajar durante um ano e um mês, dar uma volta gigante, talvez valha a pena ficar num ponto só, né, ou num cantinho do mundo, desbravando ali aquela comunidade, fazendo uma imersão mais a profundo, né? Para aprender bem uma língua, para aprender a cultura do local, porque isso muda. A gente pensou nisso aí também, né? Nossa próxima viagem vai ser mais um intercâmbio. Eu quero ir para Itália. A Carla quer ir para aprender melhor o inglês. A gente pensa em falar francês também um dia. Eu penso em falar em alemão também um dia. Então, qual que vai ser a minha próxima viagem? Qual que vai ser a minha próxima ação para que esses meus sonhos também se realizem? E isso serve para vocês também, tá bom? Para que vocês consigam se alinhar, né? E de certa maneira vocês possam agir da melhor maneira possível e conquistar aí os sonhos de vocês, que não são, como eu falei antes, sonhos medianos. São sonhos realmente elevados que só dependem de vocês, né? E no que precisar da gente para dar suporte, para auxiliar, para dar um norte para vocês, nós estamos aqui para organizar esses 5 pilares e fazer isso ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido, né? Porque eu sei que às vezes é muita coisa para a gente colocar no papel. Nem todo mundo tem facilidade de planejar, de visualizar, talvez, como eu gosto de fazer, rabiscar. Né? Tem um monte aqui, ó, de folha aqui, ó, rabiscada, um monte de folha rabiscada do qual eu planejo, escrevo e vou seguindo meus planos. Ao mesmo tempo vou agindo, né? Nem tudo dá certo, mas a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível para tornar tudo possível. Certo, galera? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. O próximo vídeo vai falar sobre como melhorar a sua corrida, tá bom? Você já tem uma base aqui do que fazer. Agora a gente tem que ir para a parte prática. Feito? Galera, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha aqui no YouTube, manda mensagem lá no Instagram, chama a gente no WhatsApp, bate papo com a gente presencialmente, se possível. E é isso. Obrigado para vocês que chegaram até aqui. Se fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você acha que faz sentido ouvir um pouquinho aqui das palavras que eu passei para vocês. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.